Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cybercast do Cybersecurity Brasil. E hoje nós temos a honra, o prazer de ter uma convidada espetacular, uma convidada gabaritada, uma convidada que, assim, dispensa introduções, que é uma pessoa maravilhosa e que aceitou o convite, segue a gente não sabia, e eu a conheci no MindTheSec. Foi uma história muito engraçada, porque eu fui perguntar pra ela o que ela fazia, qual que era a empresa que ela representava, e aí eu falei, tem uma página no Instagram, tal. Ela falou, eu sigo vocês. Eu, caramba, não sabia disso. Então foi muito incrível, foi muito legal. Hoje eu trago Marta Helena Schuh. Presumo que seja um nome alemão ou da Europa, alguma coisa assim do tipo. Muito obrigado. Eu sei que você atua hoje numa área muito diferente da que as pessoas estão acostumadas tecnicamente falando. Eu não conhecia, eu não fazia ideia. Assim, tinha ouvido falar alguma coisa, mas eu não fazia ideia do que era. Depois eu comecei a dar uma olhada e falei, nossa, não é que tem tudo a ver você se preocupar com essa parte de segurança, de seguro e tal, incidente, não sei o que. Aí eu falei, a gente tem que conversar, eu quero conhecer, eu quero saber a sua origem, porque eu já sou a diretora, eu quero entender, eu vi um videozinho ali seu explicando um pouquinho essa trajetória, o que você queria fazer e tal, e aí você foi pra cyber, e obviamente é um mercado muito difícil, muito homem, nós deve ter enfrentado muitos perrengues, e a gente quer saber, porque eu sou pai de menina e nada mais. eu depois que eu virei pai de menina, eu falei, nossa, eu sou o maior bobão do mundo hoje, né? Então, sem mais delongas, mais introdução, Marta, muito boa noite, muito obrigado pela presença, e por favor, se apresente aí para nossa audiência. Orlando, nossa, que introdução incrível, obrigada pelo convite. Como eu te falei lá naquele dia que a gente se conheceu no MindTheSec, quando você me aproximou e falou, olha, queria gravar um podcast, né? Eu sou desse canal aqui do Cyber Security, e eu falei, gente, eu sigo vocês, eu reposto as notícias, claro que eu vou, será um prazer, né? Então, super obrigada e parabéns pelo trabalho, especialmente que você está construindo aí o que o mercado tem valorizado, né, em relação a contribuir com a conscientização de cibersegurança. A gente precisa estar mais próximo, e é um prazerzaço compartilhar um pouco da minha trajetória, um pouco do que eu faço aqui, e eu espero que isso também venha abrir novos horizontes para as pessoas que estão ouvindo esse podcast em relação ao que segurança é um pouco além do tecnês, né? Então, falando já um pouco da minha trajetória, por favor. Eu não me formei, né, em tecnologia, então quando a gente conversa com muitos executivos que dizem que não entendem, né, de cibersegurança ou da linguagem técnica de tecnologia, eu posso já afirmar para todo mundo que é possível aprender, né, a linguagem que teoricamente a gente deveria de aprender através de um curso técnico. Então, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Show de bola. Isso eu posso afirmar. Bom, falando um pouquinho de mim, então, eu sou diretora, né, numa corretora de seguros, na Howden, aqui no Brasil, a empresa que criou o produto seguro cyber no mundo. Legal. Tá? Então, lá em 97, quando o bug do milênio ainda era uma grande suspeita, um receio aí, especialmente dos bancos e das grandes empresas de tecnologia que estavam preocupados que os computadores iam zerar. Tinha esse mito aí. Eu lembro, eu tava na escola, eu tinha uns 10 anos mais ou menos quando ouvi falar disso, e eu falei, nossa, a gente vai ficar sem computador, né? Mas o que muda na minha vida? Hoje... Hoje a gente ficaria até sem dinheiro, né? Mas nessa época algumas instituições já tinham essa importância e relevância do uso da computação, e o seguro cyber inicialmente ele não foi, né, inventado para prevenir, para mitigar os prejuízos relacionados a ataques cibernéticos que haviam, né, mais voltados para Estados-nação, que é a origem lá dos vírus de computador, que todo mundo, né, estudou então nos cursos técnicos, mas que ele efetivamente evoluiu. Então, meu chefe global, que está até hoje conosco, ele é um israelense,
muito fora da curva, criou o produto para atender essas instituições. Depois, nos anos 2000, veio o I Love, enfim. Sim, I Love, virou né? o que é hoje. E aí é onde eu entro, né? Assim como você lá em 97, o computador era tipo sala de bate-papo do Terra, e olha lá, né? Do Terra ainda. Nossa, nossa. O UOL, enfim. E jamais pensava que eu atuaria com cibersegurança. Cresci numa cidade de interior do Rio Grande do Sul, então se você, né, numa cidade bem pequenininha, 17 mil habitantes, então não vim no centro grande. Horizontina. Eu já fui para Caxias do Sul e Porto Alegre e Gramado. Minha esposa adora Gramado. Ah, é uma delícia lá mesmo. Nossa, que legal. Muito gostoso. Minha cidade é bem distante desses lugares. Porto Alegre é 8 horas, só para vocês saberem de distância. Então, assim, é no meio do nada, realmente. Então, se tu falasse para mim lá em Horizontina que eu ia estar hoje como diretora de uma empresa, né, de seguros, em que eu olho para incidentes cibernéticos e tento evitar os que vêm acontecer e, consequentemente, indenizá-lo, eu diria que você estava louco nessa época. Inclusive, quando eu fui para a faculdade e tudo mais, eu ganhei uma bolsa de estudos quando eu tinha 16 anos, eu fui para a Inglaterra. Olha, então, é importante. O inglês é afiadíssimo. Por um tempo eu falava melhor inglês do que português, inclusive quando eu voltei para o Brasil. Eu fiquei quase 12 anos fora. Então tem gente que me conhece dessa época que eu falava inglês errado, português errado. Caramba, 12 anos na Inglaterra? Exatamente. E foi uma trajetória, né? Eu não fui bancada pelos meus pais, então eu tive que realmente trabalhar a partir dos meus 16 anos. Legal. Tá? Então, eu apenas tinha bolsa de estudos, então tudo, desde o meu aluguel, a minha alimentação, tudo. Tá? Então, tô falando isso porque a cara, né, da princesinha aqui parece que não, né? Foi tudo fácil. Exato. As pessoas podem ter essa primeira impressão e falar, não, pra ela foi de boa, família rica, descendente de europeu, né? Não, mas ninguém sabe os boletos, ninguém sabe os perrengues, os miojos que a gente tem que comer pra poder, foi né? muito miojo, tá? Quero que não pra comer. Eu já fui pro Canadá, eu vivi à base de miojo, uma época. Enfim, e aí lá com a bolsa, né, obviamente eu tive melhores oportunidades. Eu comecei trabalhando como garçom, depois fui trabalhar vendendo coisa em loja, e aí eu entrei eventualmente no mercado financeiro, numa instituição, num banco, onde o meu crescimento profissional começou realmente a ser mais estruturado para o universo corporativo. Legal. Eu ingressei um banco irlandês, trabalhei lá por quase 2 anos, depois fui trabalhar num banco francês, cheguei a pegar a época de pregão, a bolsa com as pessoas, aquela gritaria de compra, vende, eu só pareço jovem. O pessoal parecendo feira, né? No telefone, na meio da operação. Eu peguei ainda eu peguei o último Open Cry da Europa aberto ainda, que era o London Metals Exchange, que era de metais, e eu trabalhava com operação de metais. E aí a gente estava nessa migração para o digital, porque todos os outros mercados já estavam digitalizados, esse era o último, era um dos mais tradicionais, e precisava de voluntários para eventualmente ajudar a construir essa migração. E eu me interessei na época, imagina, recém-formada, aquela coisa toda, né, com muita vontade de aprender, e também qualquer coisa que alguém dizia voluntários, né, para você ter a oportunidade de crescer, eu vou. E foi justamente ali que eu comecei o meu primeiro contato diretamente com a parte de tecnologia voltada para desenvolvimento e questões que envolviam também segurança, porque, querendo ou não, a gente estava lidando com um produto de mercado financeiro já lá atrás, então tinha certos escopos e enfim, a intenção na época, né, era desenvolver uma plataforma de execução do que era feito no mercado de forma digital. Certo. E disponibilizado aí, né, para tanto o cliente quanto os operadores da bolsa. Então eu participei desse projeto que foi super interessante e me abriu a minha cabeça. Toda a infraestrutura, toda a programação, todo o código, todo o desenvolvimento de sistemas.
eu não desenvolvi, né, eu não mas sou você estava desenvolvedora, ali... mas eu traduzia muito do que a operação, né, tinha de necessidade para que o desenvolvimento acontecesse pelo de dev ali e, consequentemente, revisando a questão de riscos para isso. E foi ali que eu entendi que, peraí, nós estamos, né, onde concentra o dinheiro do universo, né, os bancos já estão todos digitalizados. Tudo vai digitalizar também. Todas as transações que a gente faz de compra, né, seja de mercado, seja de qualquer coisa, vai ir para o digital em algum momento. Já começou a existir os e-commerce, mas muito devagar nessa época. Estou falando de, né, 2008 a 2012, tá, pessoal? E você ainda pegou a crise financeira, né? Peguei, gente. Eu tive gente ligando, por favor, pegue minha posição, porque senão vai ficar bloqueado, a minha empresa vai quebrar, né, o dinheiro vai ficar bloqueado. Sim, peguei tudo isso, tá? Nossa, que loucura deve ter sido. Experiência de filme, dá pra fazer um filme, galera. Uma hora a gente faz um outro podcast contando sobre isso. E aí, enfim, eu fui me especializar, então, em quantificação de ativos digital. Por quê? Porque, obviamente, toda essa plataforma, todas essas esferas começam a produzir dados. Sim. Né, em relação... E o mercado financeiro, uma coisa que eu aprendi muito cedo em relação... Eu estudei administração, tá, em Londres. Foi que certos patterns, agora esqueci, padrões, eles se repetem, que você tem que observar os dados históricos em relação ao comportamento dentro da economia, que, consequentemente, isso vai trazer, né, um padrãozinho ali para você seguir. Um padrão que vai, eventualmente, se repetir em um dado momento. E com isso... A história não se repete, mas ela rima muito, né? Exato. E o que faz você conseguir fazer essa análise são dados. Perfeito. E como que você precifica dados, né? Então, eu tinha essa curiosidade. E eu sou uma pessoa muito curiosa, desde criança, não dava sossego, né? Tanto é que eu ganhei a bolsa de estudos porque eu fui me enfiando e meus pais acharam que não iam conseguir, né, me deixar lá, e eu literalmente insisti até que eles me permitiram ir. E o ano foi o ano que você saiu do Brasil para lá foi? 2002. Nossa senhora, outro Brasil, outro mundo. Imagina... 16 anos, tá? Nossa senhora, eu que sou pai, eu não sei se ia deixar, não. Então, eu outro dia, eu tenho uma sobrinha, ela já tá mais velha, hoje ela já é até médica, tá? Mas quando ela tinha 16 anos, eu falei pra minha mãe, meu Deus, como é que vocês permitiram eu ir? Tipo, e minha mãe falou, tu não deu sossego até que a gente não comprou a passagem, tu não tá entendendo, tu infernizou a nossa vida dia e noite, tu só falava disso. Tipo assim, não existia não pra ti. Não entendi. Enfim. E aí, mas voltando a essa questão, eu me especializei em quantificação de ativos intangíveis, que aí a gente vai chegar no cyber daqui um pouco. Continuei no mercado financeiro por mais um tempo, enfim. E eu tive um acidente em Londres. Então, eu estava andando de bicicleta, fui atropelada por um ônibus aqueles de 2 andares. Eu sobrevivi, tô aqui. Caramba, com essa estrutura toda que você tem. Nossa, de 2 andares, nossa, deve ter sido. E aí, enfim, o acidente foi feio. E com isso eu comecei a refletir o que eu queria da minha vida. Já estava há bastante tempo na Inglaterra, já estava, né, quase 12 anos fora ali. E aí eu não estava mais tão encantada com o mercado financeiro. Tipo, eu via como uma maneira de ganhar dinheiro fácil e rápido, mas eu não era realizada no que eu fazia. E eu queria explorar mais esse universo digital em que eu estava. E aí o Brasil com muita coisa acontecendo aqui, Copa, Olimpíadas, e eu via o Brasil sempre como um lugar muito alegre. Então, assim, eu saí, né, criança daqui praticamente. Sim. E lá as pessoas são mais fechadas, então, consequentemente, eu tinha um desejo de conhecer esse lado do Brasil que eu não tive conhecimento. E, aliás, eu saí de uma cidade muito pequena. Então, quando eu vinha para São Paulo e para o Rio, eu não experimentei essa vida corporativa aqui. E eu via isso com muito bons olhos, porque eu tinha clientes aqui também. Então, eu decidi pedir demissão
e voltar pro Brasil. E na época todo mundo achou que porque eu tinha batido a cabeça que eu tava louca. Um ônibus de 2 andares te atropelou. Não, você deve ter desatualizado alguma coisa tá mal configurada, volta. Exatamente, o meu chefe não aceitou minha demissão na época, eu já tava, né, aí mais de 6, 7 anos na mesma empresa. A sua mãe deve ter adorado, né, essa... E aí, enfim, convenci, vim pra cá, e eu repensei no que eu queria fazer. E aí, tive vários convites de instituições financeiras para integrar a mesa de operação, e não era o que eu queria. Eu queria, né, eu fiz uma pausa, então, e aí acabei trabalhando com algumas consultorias, algumas coisas nesse sentido, até que eu conheci o pessoal da JLT, que era uma corretora britânica, que existiu por bastante tempo, e depois foi adquirida pela antiga empresa que eu trabalhava, e eles me convidaram para ir trabalhar com eles. Só que foi um convite que eu inicialmente não queria, porque eu pensei no mercado financeiro de novo, né, seguro, aquela coisa. E eles falaram, não, segura o primo pobre do mercado financeiro. É mentira, não é. E me enganaram, tá? E aí... e tem outra dinâmica, isso realmente é verdade. Você conhece todas as indústrias. E aí eles falaram, olha, tem um produto que a gente não trouxe para o Brasil, mas que seria muito legal você conhecer, e acho que você tem tudo a ver com isso, que é um produto de seguro cibernético. Aí eu falei, poxa, mas eu entendo pouco da questão de tecnologia, eu não sei programar, não sei de segurança. E eles falaram, não se preocupe. A gente vai te mandar para os Estados Unidos para você passar uma temporada lá. Eu acabei de voltar para o Brasil. Eu empacotei minhas coisas e fiquei 1 ano nos Estados Unidos praticamente estudando. Imersa nesse mundo. Exatamente, mas aí voltada para cibersegurança. Eu fiz um curso na NYU de especialização em cyberataques, eu fiz um em seguro cyber na UCLA também, e eu fiquei imersa com o time de seguro cibernético, que nos Estados Unidos o mercado já estava mais consolidado. Exato. Já estava mais maduro, as empresas, porque já havia acontecido incidentes como o da Target, do Yahoo, de outras empresas que trouxeram prejuízos, e lá o mercado já estava contratando isso com melhor frequência. WannaCry, por exemplo, também. Foi no dia que eu voltei para o Brasil. Caramba. E aí eu desci do avião e eu comecei a dar entrevista para a Band, para um monte de coisa. Ali que realmente meu nome começou a pipocar na mídia. No mercado, porque eles começaram a contratar um monte de gente, e cibersegurança não era algo tão trivial no Brasil, porque as empresas investiam, né, isso eu tô falando 2017, 2016, em melhoras operacionais. Um antivírus melhor, um firewall melhor, um IPS. Para eles o antivírus e quem cuidava disso não havia um profissional de segurança, era, né, o cara da TI, era nem era CTO nessa época, era o gerente de TI. Olhe lá se era um cargo de gerente. Quem tinha, né, realmente uma estrutura melhor de governança eram, de novo, as instituições financeiras. Mas esses profissionais não queriam falar com imprensa, não queriam. E dentro das empresas de produto de cibersegurança, era só quem tinha antivírus, né? Então, lá as tradicionais, que muitas delas, inclusive, meio que desapareceram um pouco do mapa agora, foram dominadas, né, por outras empresas, que nem a Microsoft não fazia cibersegurança até 5 anos atrás, soluções, hoje tem, Google, né, por exemplo, um universo, exatamente, o Google, então elas foram meio que sugadas por esses grandes players. E aí, enfim, eu voltei com tudo isso, eu tive aula com o diretor da NSA, assim, foram umas coisas muito, sabe, que formaram o meu conhecimento, e também mergulhei aqui daí no Brasil com direito digital, fiz uma especialização no INSPER, porque afinal eu não sabia de leis no Brasil. Perfeito. Era crua, né? Em relação a isso. A vida toda na Inglaterra, praticamente, vida profissional, né? Então eu tive que fazer essa especialização também, e ali começa então eu conversar com o mercado local sobre despertar a necessidade de investimento em gestão de risco de tecnologia, porque até então ninguém olhava para isso. E tanto é que quando eu comecei a conversar com alguns
clientes na época, eles diziam para mim, mas Marta, né, eu não sou um banco, né, eu não sou um e-commerce, não tem esse risco. Tipo assim, o cara era um operador portuário ou uma indústria, então eles não viam isso como um potencial. O negócio deles. E eu comecei a educar, né, e não só pela área de tecnologia, porque não existia área de segurança. E inicialmente, né, então foi um processo de educar o mercado aqui, demorou um tempo para que as empresas começassem a perceber que como elas têm, né, risco de um incêndio, como elas têm risco de um roubo de carga, se não tiver a devida diligência em relação à gestão do risco digital, o impacto pode ser até pior. Certo. Então, assim, essas indústrias, essas empresas, elas têm lá seu recurso, elas não são um Itaú, um Bradesco da vida, que é focado nisso. O business dessa empresa, como você comentou, é logística. Meu business é logística. Ou então meu business é produzir porca, parafuso, container. Meu business não é segurança. Eu não tenho... Essas empresas não enxergavam até esse momento um risco nesse sentido, apesar de terem recursos financeiros, apesar de ter capacidade técnica, vou dizer, equipamentos, tecnologia, mas não... capacidade técnica até um pouco limitada, porque eles não tinham recurso de segurança, era o cara de TI, né? Então, assim, de modo geral. E essa realidade ainda persiste por muitas organizações fora do nosso nicho aqui, né, do Centro-Sul, eu diria. Norte, Nordeste, né, região central do Brasil, a gente ainda tem essa percepção. Mas aí, voltando a essa questão de maturidade, né, que eu comecei a conversar, não só com o responsável por tecnologia, mas com o nível de gestão, porque seguro é um problema que senta na mesa do CFO, senta na mesa do conselho, né, faz parte da gestão integrada do risco. Então, o trabalho que eu fiz muito, né, e que seguro faz, é justamente educar essa galera, o C-Level, vamos dizer assim, sobre por que precisa investir em segurança, por que segurança é diferente de investir em tecnologia, né? A tecnologia vai te trazer o ganho operacional, então eu implementei lá um RP, um SAP da vida, um TOTUS, ele vai me trazer um ganho operacional de que talvez eu não preciso mobilizar tantas pessoas, eu não preciso ter uma planilha, né? Os dados ficam sincronizando de acordo com a minha produção, com o acordo do que é liberado, né, no meu setor logístico, eu consigo fazer esse cruzamento todo. Mas é diferente de investir em cibersegurança, e que sempre foi visto como o quê? Um custo. Exato. Né? Então, com os meus diálogos, né, junto ao C-Level e saindo um pouco da área técnica, né, de TI, a intenção sempre foi, olha só, pessoal, eu entendo que vocês têm, né, um orçamento para tecnologia, mas vocês precisam separar isso para segurança. Por quê? Não adianta tu investir, trazer toda a parametrização que um SAP, por exemplo, requer para o uso da tua organização e não investir em segurança. Ah, não, mas o SAP é responsável pela segurança, né? Ou eu fiz a migração para a nuvem, agora está tudo dentro lá dos nossos amigos da Amazon. Não, né? A Amazon é como se fosse uma laje que você pegou num contrapiso num prédio aqui na Faria Lima. Se você não implementar o controle de acesso para dentro, segurança, recepcionista, né, essas coisas, tu não tem a segurança. Então, assim, eu comecei a desmistificar um pouco dessas questões e ajudar, então, os profissionais de tecnologia a dialogar melhor com os profissionais das demais áreas que eventualmente alocam, né, essa questão orçamentária. E a entender também como os impactos de um incidente podem traduzir em valor monetário. Lembra que eu fiz a minha especialização, né, em quantificação de ativos intangíveis, lá minha pós-graduação, lá
lá atrás, quando eu ainda trabalhava no mercado financeiro. Pois bem, é aqui que a gente começa a aplicar o que o impacto de um incidente cibernético pode trazer de materialidade para uma organização quando ela tem um vazamento de dados, quando ela tem uma interrupção, né, dos seus sistemas que não gera venda, que não gera... Na linha de produção, na liberação de um navio, de um container, por exemplo, fica parado. Ou no hospital. Um hospital. Então, assim, eu começo a traduzir esses impactos financeiros e interligar com os controles e com a gestão de risco, da mesma maneira que é feita para os demais riscos que a empresa, seja ela um hospital, seja ela um porto, seja ela um banco, seja ela um varejo, que ela tem. Só que, né, associando a questão da tecnologia. Então, a gente começa a desmistificar, e aí o seguro começa a virar um produto que tanto o CISO, né, em sua grande maioria hoje, e havia alguns que eram super resistentes. Hoje, assim, os caras até dizem para mim, Marta, eu me lembro da primeira... Eu fui semana passada uma reunião lá em BH de um dos clientes que, acho que eu visitei em 2017, como meu português ainda era ruim. E aí ele falou, eu me lembro a primeira vez que tu veio aqui na empresa, o Johan, se você assistir aqui, você vai lembrar de quem é. E aí ele falou para mim assim, o Johan, ele é da ClearSale, só para você saber. Aí ele falou para mim assim, eu me lembro que você não falava nem português direito, e aí você começou a falar de seguro, e eu olhei assim para você e pensei, o que essa mulher maluca tá querendo me vender aqui? Porque eu não tenho esse risco, eu tô precisando até de orçamento em segurança. E aí você me ofereceu uma avaliação e eu pensei, também vou fazer. E quando essa avaliação veio para dentro da nossa empresa, o meu gestor começou a entender como que isso poderia impactar. E ali eu ganhei um orçamento independente para começar a investir em segurança muito além do antivírus, muito além do firewall, de construir. Hoje eu tenho uma equipe, né, aí de mais de 12 pessoas. Esse cara me falou isso, e isso começou lá atrás com esse teu diálogo em 2017. Poxa, de novo, né? Tu era maluca de querer me falar de seguro. E aí, o produto em si, o seguro, para tentar materializar aqui para a audiência, o produto em si, você é como se fosse um seguro de carro, vamos supor, avisar assim, você pode comprar o carro, mas é interessante que você tenha um seguro, porque se alguém roubar o seu carro, você vai ficar a pé, você não vai ir para o trabalho, se você for Uber, você não vai fazer o seu dia. Então, você tem essa função de conscientizar, então você acessa o ambiente do cliente, entende o negócio dele, entende os impactos que ele pode ter, caso ele tenha um ataque ransomware, caso informações sensíveis sejam vazadas, dados corporativos sejam vazados, se a linha de produção dele parar, se o ambiente dele ficar comprometido, você orienta, você conscientiza ele nisso e fala, eu tenho um seguro que cobre isso aqui, as perdas e os danos, ou você coloca na balança, se você não fizer isso, se você sofrer um ataque, o seu prejuízo é isso. Se você adotar as medidas aqui que a gente está pedindo para você adotar, o seu custo vai ser menor. Então, você vai ter aqui um gap. Vou dar um passo para trás, tá? Seguro não substitui a segurança. Perfeito. Tá? Então, eu às vezes recebo alguns haters das minhas mídias sociais dizendo, porque tem que investir em segurança. Gente, eu nunca disse o contrário. Perfeito. Tá? Até porque a seguradora não vai aceitar se o teu risco tiver um show de horror, como eu costumo dizer, tá? A seguradora não é pai nem mãe de ninguém. Aquele cara que bate o carro dele, né, teve 2 PTs, ou enfim... É o comportamento, né? Não então, adianta você ter o seguro se você não usa o cinto de segurança, né? Como tu associou, né? Não colocar o cinto de segurança, na verdade, é negligência. A seguradora pode rejeitar a cobertura, tá? Então, você não está cumprindo com a lei é soberana. E aqui no meu lado também, tu não tem LGPD, em cumprimento com a LGPD, tu
tem direito a algumas coberturas. Tu não vai ter, por exemplo, a cobertura de multa. A lei é soberana sobre isso. Eu não posso te dar dinheiro para cobrir a multa se tu não cumpriu o que né, agora não é autoridade. Agora é a Agência Nacional de Proteção de Dados diz, né? Então, o que a gente faz, Orlando, antes de uma colocação de uma pólice de seguro cibernético? Eu vou falar para as grandes organizações, depois eu falo para as pequenas, porque as pequenas, né, elas ainda estão numa outra esteira. Perfeito. As grandes organizações, e eu falo grande organização, é aquela organização que fatura acima de 500 milhões de reais, né? É média para grande. A gente faz uma avaliação da maturidade do risco dela, entender como que ela está hoje em relação à governança dela. Governança são, né, os pilares lá da CIA, que a gente conhece, né? Então, se você tem né, pilares para eventualmente evitar uma violação de confidencialidade, de integridade e disponibilidade. Isso envolve ferramentas, processos, né, que você tem dentro da organização, treinamentos, políticas implementadas. Então, a gente faz uma avaliação com base, né, ou no modelo NIST, ou no modelo CIS, ou na ISO. A gente tem uma ferramenta com telemetria que pode facilitar essa avaliação para o cliente. E aí, sim, de acordo com a tua indústria, de acordo com o teu perfil de governança, nós vamos estressar cenários de possíveis incidentes que podem ocorrer na tua organização e como isso se comportaria financeiramente para você entender o que, né, pode ser transferido para a pólice. Mas, Marta, e se eu investir, né, e comprar ferramenta XYZ, eu vou ter uma redução no seguro? Não necessariamente, porque isso faz parte da linha básica de governança. Tá? Então, a seguradora, primeiramente, ela não vai te dar. Agora, claro, que se você tiver uma maturidade melhor do que os seus pares, ela vai te dar uma melhor avaliação e percepção ao teu apetite de risco. Embora tenha um piso mínimo que ela vai precificar, não vai ir abaixo disso, porque ela também não pode, né, ter prejuízo em relação àquela questão. E como segurança é algo contínuo, hoje tu fez para chegar nesse nível de maturidade. Perfeito. Né? Mas amanhã pode vir uma vulnerabilidade em que as ferramentas que você tem não protegem. Um zero day da vida e aí... Então, e aí, como que fica essa questão? Né? Então, é algo cíclico que você tem que continuar investindo. Às vezes, né, clientes que estão em renovação, especialmente, então, comprei o seguro esse ano, vou renovar daqui a um ano. Eles têm uma revisão, né, da avaliação deles e às vezes a nota cai. E aí o cara vem para mim, mas por que caiu? A gente investiu. Mas talvez tu não tratou dentro da análise que a gente fez coisas que são mais críticas em relação à gestão do teu risco. E aí a tua nota cai em relação a isso, porque em determinadas questões, e a gente faz um mapeamento da gestão crítica do negócio do cliente, né, de acordo com os controles, e ele muda de ano para ano, de acordo com aquilo que a gente está vendo de perfil de incidentes que são mapeados, não só pelo mercado segurador, tá? Isso é bem importante o pessoal saber. A gente compra dados, a gente tem parceria, né, com as empresas de tecnologia, que elas fornecem dados anonimizados, por exemplo, em relação a ataques que aconteceram em empresas que utilizavam XYZ ferramentas e que não foi possível a detecção, né? Então, o malware passou. E a gente faz esse cruzamento com o que você declarou, com o que você tem de utilização. Então, a gente estressa, são mais de 14 mil pontos de análises que são estressados contra o teu ambiente, né? Com aquilo dos controles que você declarou, não vai ser nada invasivo, tá? Não, sim, certo. Então, vocês têm acesso, por exemplo, o pessoal tem um EDR, um firewall lá no ambiente, esses dados são anonimizados, mas eles são enviados para vocês, e aí vocês podem validar se realmente aquelas informações ali, se houve uma brecha, não da empresa em específico, claro que o dado está anonimizado, mas aí você identificar, aquele firewall daquela versão, com aquela build, estava com uma vulnerabilidade e determinado malware passava naquela vulnerabilidade. Isso. E aí eu analiso da tua empresa,
por exemplo, e vejo que você também tem isso e que você não fez a correção. Eu consigo determinar o quanto é provável você ter esse incidente e quanto vai te custar. Gente, seguradora e o povo me dá hate, tá dizendo que a gente quer substituir o trabalho da segurança. Não, tá? Não quer, não. E aí sim a gente constrói o que a gente fala daquilo que vai ser transferido para a seguradora. Por quê? Talvez o teu apetite de risco, né? Então, vamos dizer que tu tem um possível de impacto aí, sei lá, vamos dizer de 100 milhões de reais. A gente já viu incidentes aqui no Brasil custaram 1 bilhão. Vamos pegar lá Americanas, dado público, tá? O que eu tô falando aqui, 923 milhões de reais. Mas vamos dizer que o teu apetite lá, se você fosse essa empresa no passado, Marta, eu não quero contratar 1 bilhão, né? Imagina qual vai ser o preço dessa pólice. 100 milhões de limite tá ótimo para mim. Eu nunca vou dizer que você está errado. O apetite é seu de empresa em relação ao risco que você quer tomar, né? A gente vai te dar nortes em relação ao tipo de exposição que você tem. E aí nós vamos também nortear você o que você pode fazer para ajudar a baixar esse risco. E elevar o nível de maturidade do ambiente. Não só o nível de maturidade, reduzir também o impacto material. Por quê? Bacana. Se você tem, né, o incidente, e você pode se tornar vítima mesmo tendo ISO 27001 de certificação, e eu já tive cliente certificado em ISO 27001 que foi violado, e assim, toda a empresa certificada, não estou falando de um ambiente, a empresa inteira era certificada. Eles tiveram um incidente que custou uma bela grana, foram mais de 50 milhões de reais na época. Nossa. Mas poderia ter custado, pelo tamanho da empresa, eu estou falando de empresa de bilhões, e assim, essa empresa fatura mais de 12 bilhões, poderia ter custado 1 bilhão facilmente. Entendi. Mas o que fez com que ela reduziu essa severidade, que aí a gente fala no meu universo? Foi o fato de ela ter uma gestão de risco em dia. Entendeu? E aí a policy cobre esse prejuízo, esse incidente. O que a policy cobre? Daí são várias coberturas. E o mais legal é que a policy, quando ela é acionada, ela não é só uma cobertura. Elas são de 5 a 9 simultaneamente que o cliente aciona. Então, a gente tem desde a cobertura, né, da forense para determinar qual foi o paciente 1 da contaminação, né, desse incidente, como ele se multiplicou, se movimentou lateralmente, enfim, em relação a isso. Permeou o ambiente e tal. Com o tempo ele estava dentro do ambiente também, né? Enfim, a reconstrução do teu ambiente. A gente tem o custo do que a gente chama de lucros cessantes, então da perda financeira direta para a organização, e é legal que essa perda ela não é só também amparada hoje diretamente por uma violação de hacker, pode ser por um erro de programação, pode ser por uma questão intencional, então tu tem um funcionário mal intencionado, né, que fez... Agiu de má fé, viu uma vulnerabilidade ali, ou explorou, ou causou uma vulnerabilidade, e aí você não tem como controlar isso. Exato. E eu tenho também cobertura dentro dessa questão por incidentes como aconteceu no ano passado com a tela azul, que vocês vão lembrar. Né? Da CrowdStrike? Isso, a gente também tem cobertura para isso. Tem cobertura para o pagamento de resgate, embora não é algo que eu recomende, tá? Eu particularmente dei essa opinião, Marta Chu, não é opinião do mercado segurador, há a possibilidade de você pagar, mas como a incidência, né, pós-pagamento é muito grande, eu não pagaria. A incidência, você diz, o pessoal paga e não tem o dado de volta. Na verdade, né, isso é um dado até do Gartner, né? 80% das empresas que pagam, elas acabam sendo reincidentes em ransomware. Tá. Entendi. Não é um dado meu, eu nunca deixei nenhum cliente meu pagar. Porque não faz muito sentido, né? Às vezes o cara fala... Ele tem a máscara de oxigênio comigo. Tipo, a empresa tá parada, mas ele tem o lucro cessantes, ele tem a gestão de crise. E eu tô lá do lado dele, se precisar entrar na sala de acalmar o conselho, como eu já fiz algumas vezes, pra, tipo, peraí, gente, isso aqui é normal, deixa a galera de TI trabalhar, porque o emocional fica muito grande nesse momento,
Tá. Então eu entro meio como psicóloga em vários momentos para acalmar Baixa os a nervos. temperatura lá. Porque... E fora que tem todos os fornecedores também com preço mais acessível, se o cliente quiser utilizar, senão ele pode utilizar fornecedores que ele já trabalha. Tem também, né, os custos honorários advocatícios para lidar, então, com questões de violação de privacidade. Tem as indenizações para as empresas, para as pessoas que sofreram a violação. Então, por exemplo, meu dado vazou lá no laboratório XYZ, vou entrar com o processo. Posso, né, ser indenizada pela apólice, a empresa não tem que pagar. Ou violou o NDA, tem a multa, como eu já falei, né? Então, pela autoridade nacional, não, Agência Nacional, agora Agência Nacional tem que me acostumar de novo. Ou qualquer órgão regulador que a tua empresa esteja sujeita. Tem despesas com questões de mídia, então, né, eu quero que minimize os impactos reputacionais para minha organização, como que eu posso fazer, né, junto a uma gestão de crise. E a gente tem também, né, então, essa questão de resposta a incidente para ser muito mais rápida, porque tem que lembrar que a seguradora é parte interessada de minimizar os impactos. Então, quanto mais custar, mais ela vai ter que pagar. Então, se ela consegue ajudar você a resolver de forma mais rápida, ela vai. Então, assim, os recursos que tu tem no incidente são gigantescos em comparação, né? E fora que as pessoas dizem, mas é caro. Gente, eu já tive cliente que vai demorar 45 anos para eles pagar de volta o que a seguradora indenizou eles, tá? Em relação ao incidente. Então, assim, se você fazer esse cálculo reverso, tu não vai ter um incidente, tu acha que tu não vai ter um incidente em 45 anos para justificar a não contratação, tu entende essa matemática? De novo, eu trabalho sempre com números, né? Então, para mim é muito lógico e eu consigo fazer esse cálculo. Então, a maioria dos incidentes, eles vão demorar entre 30 a 90 anos para o segurado pagar de volta o que seria que ele está pagando de prêmio, né, do valor do seguro para a seguradora. Então, não é um custo tão elevado se você considerar dessa forma. E as PMEs, que aí é um outro, né, modalidade de contratação, a gente tem uma esteira bem mais... e PME para a gente é até 300 milhões de reais, tá, pessoal? Que aí são outros clientes, os clientes que já são, o faturamento é menor. Isso, ele pode faturar 0 a 300 milhões de reais, tá? Pode ser uma startup. A gente não tem a mesma exigência, são 10 controles só que a gente exige, tá? Muda um pouco. Por quê? Porque a gente quer colocar eles na esteira de governança. Então, a gente ajuda. E aí a gente trabalha com parceiros, a seguradora dá algumas ferramentas de graça para esse cara. Então, por exemplo, a gente tem o pessoal da Hacker Rangers lá, que eles dão umas licenças de treinamento. Tem uma seguradora que dá monitoramento de Threat Intel, um XDR, inclusive. Então, assim, tem... A seguradora paga o produto para o segurado? Sim. Então, aí o segurado, ele pode entender que é mais vantajoso ele comprar... Dá um saving? Comprar o seguro com vocês, porque aí vocês vão fornecer a tecnologia que vocês garantem, né? Que vocês trabalham. Tá no pacote. E aí ele tem aquele budget lá para... Beleza, agora eu vou comprar esse XDR aqui, que é o que a seguradora recomenda, esse file... Não, vem já junto no pacote. Já vem junto no pacote? Porque ela negocia um pacote global com esses fornecedores. E aí, o cara ganha, ele pode... Se ele não usa hoje, dentro da casa dele, se ele não tem um fornecedor, e ele não fizer, ele está sendo negligente. Lembra o cinto de segurança? Sim. Então, aqui é para incentivar elas a melhorar o risco. E aí, esse produto ele começa a custar a partir de R$2.000 por ano para a pequena empresa. E ele vem com esse pacotão de solução. Por quê? Porque essas PMEs muitas vezes estão fornecendo serviços para as grandonas. E o nível de maturidade delas é muito abaixo. E aí, sabe o que elas fazem, Orlando? Só para terminar ali a linha de raciocínio. Elas declaram que elas têm tudo aquilo que o cara está pedindo, porque ninguém vai lá fiscalizar, porque ela é um fornecedor que não é crítico, que é quase irrelevante para a grande organização, mas ela tem talvez uma API ali, ou ela trata dados do RH, e guess what? O que acontece? Ela provoca um incidente que na outra grande vai estourar o balão
né, gigantesco. Então, por isso que as seguradoras estão fazendo esse movimento de ajudar a colocar as PMEs na esteira, até porque muitas delas não estão nem aderentes à LGPD. Então, eu ia perguntar isso, porque nós tivemos dois eventos bem recentes. Teve o do Pix, né? Que o cara vendeu a credencial dele. E teve um outro que acabou de me fugir da cabeça. Qual que era o outro incidente? Que também era numa terceira, num ataque à supply chain. E são empresas que não estão aderentes de forma alguma com segurança. Eles não têm nenhuma preocupação. A preocupação, assim, a segurança é se a chave se a porta do escritório está fechada, né? É isso. Então, essas empresas elas não têm essa preocupação. E a gente percebe pelas notícias, pelo que a gente está acompanhando, os atacantes eles já não estão focando em empresas grandes como o banco. As baleias. Porque o banco ele tem como se defender. Agora o pequenininho ele não se defende porque ele não quer, porque ele fala, não, isso é um custo gigante. Mas é um cara que tem muito acesso e o cara pode conseguir. Isso é um absurdo, porque você fala, tem todo um mercado aqui novo que se abre para nós podemos explorar, para poder entender. Não, tu sabe, né, eu te contei que eu tava num evento no Rio há umas 3 semanas atrás, 4 semanas, agora não sei, tô perdido nos meus calendários. E aí tava o pessoal do Fórum Econômico Mundial, enfim, e eles trouxeram um gráfico que eu fiquei bem, né, chocada, porque a gente tem mais que o dobro de ataques que o México, que seria a segunda posição na América Latina. Nós somos o segundo, né, país mais atacado no mundo. Tu sabe por que a gente é tão atacado aqui? Não. Tu já se perguntou por quê? Eu tenho minha suspeita, porque geralmente eu falo que a gente exporta muito ataque, né? A gente exporta muito golpe, Mas não é isso. Sabe por que o Brasil é um lugar... Assim como o nosso passaporte, qualquer um pode ser brasileiro, olha eu com a minha cara de europeia, né? Aqui, mas temos os libaneses, temos os asiáticos, qualquer um pode ser brasileiro. O Brasil concentra empresas do mundo inteiro. Nós temos uma Toyota, nós temos uma Johnson americana, nós temos uma Bayer alemã, nós temos uma Zurich seguradora da Suíça, nós temos empresas inglesas, norueguesas, nós temos o planeta aqui dentro, chinesa, Biodita aqui, tá todo mundo aqui. Russa, tá todo mundo aqui. Não tem nenhum país no mundo que não tem nem um pezinho aqui que tem tanta proliferação de multinacionais como nós temos no mundo, tá? E embora, né, então, essas multinacionais tenham suas próprias seguranças, elas têm fornecedores locais que o muro é muito mais baixo de você entrar, por exemplo, né, vou usar aqui o nome que eu já citei, por exemplo, uma Johnson, ou sei lá, uma Volkswagen, né, ou um Bank of America, que também está aqui, né, é muito mais baixo porque ele tem uma cadeia de fornecedor local. E, eventualmente, mesmo que eu tenha, né, um processo de dizer, olha, os meus fornecedores precisam de XYZ, para aquele pequeno, muito raramente, o cara vai lá e faz a auditoria, né, em loco, de verificar se ele tem aquele sistema. Então, isso dá a oportunidade de você entrar, né, dentro da sequência dessas grandes organizações, né, e, consequentemente, trazer um acumulativo de prejuízos significativos que se torna mais interessante do que você sair atacando a Bayer lá na Alemanha. É mais fácil você ataca aqui, você ataca o fornecedor da Bayer aqui, porque a possibilidade de você ter acesso à Bayer é infinitamente maior do que você atacar um fornecedor da Bayer ou a Bayer diretamente lá na Alemanha, e fica muito mais fácil aqui, é muito mais lucrativo. Eu não sabia. E agora, explorando o tema, já que é bem latente e tá na moda hoje em dia, acho que você já até sabe o que eu vou perguntar, né? Ai. Começa com, acabou de falar, AI, inteligência artificial. Como que as seguradoras estão olhando para isso? Porque, como você falou, a tecnologia ela evoluiu depois da pandemia, principalmente, né? Sim, deu um salto quântico. Deu um salto violento, então possibilitou que a gente trabalhasse de casa,
teve inteligência artificial que facilitou a nossa vida para poder escrever um e-mail, elaborar uma proposta, fazer contar uma história, enfim. A inteligência artificial surgiu, tá aí, vai ficar e beleza. Só que ela apresenta um risco severo para a segurança. Por quê? Eu posso pegar informações da minha empresa, do meu cliente, do que quer que seja, publicar isso na IA e vazar, como já aconteceu algumas vezes. Até na Samsung. Então, isso é notório e acontece muito. Então, as empresas estão tentando barrar qual modelo de IA que é homologado na empresa, estão tentando usar DLP para poder barrar as informações vão para lá, enfim, mas ainda tá nesse processo. A IA, ela tá aí. Hoje, eu não sei como que a seguradora vê, como que trabalha, se utiliza, eu presumo que utilize isso para IA em seu favor, mas como que as seguradoras estão olhando esse cenário de IA para o mercado de segurança e principalmente de segurança no Brasil, que é essa loucura. Então, a gente tem olhado sim, né, esse avanço da IA, e aí, obviamente, como eu falei, né, a tua nota performance do passado não é garantia de futuro aqui no meu universo, nem no teu. Mas aqui a gente atualiza, assim, de acordo com as tendências, tá? Então, as seguradoras, elas se atualizam a cada 3 meses os perfis de como o risco é analisado, e a IA entrou dentro dessa questão de análise em relação à utilização de ferramentas. E aí, consequentemente, também para ver se há aplicação de governança, né? Então, na Europa, nós já temos um regramento específico de utilização da IA. Aqui no Brasil, estamos em discussão, muito inspirado também, assim como a LGPD foi inspirado na regra europeia. E aí, isso traz, eventualmente, certas obrigações para as organizações se adequarem, além das melhores práticas. Então, dentro desse sentido, para a prevenção, é isso que a gente está vendo. Para a questão, né, de aumentos de incidentes relacionada à IA, ela ainda é baixa, né, porque a sofisticação da utilização não tem sido tão elaborada. Até porque os códigos hoje que são elaborados pela IA, eles, né, só são um pedaço que pode ser utilizado. E aí o desenvolvedor, ele precisa, né, imputar as ações, mas ele traz uma melhor celeridade em relação a isso. Então, se você é um desenvolvedor, né, você cria até um certo ponto lá e o restante depois você pega e continua o teu desenvolvimento por si só. Eu acho que é isso que tem trazido, né, aí novos tipos de malware. Outra coisa que a gente está vendo, né, que é uma tendência que preocupa, inclusive, o mercado segurador e que muita gente não sabe, é a questão do sequestre agora, descriptografe depois, né? Por quê? Porque vem o quantum aí. Certo. Então, vamos roubar, né, aquela base de dados aqui que está acessível, a gente não consegue quebrar a criptografia dela, mas deixa ali que em um determinado momento, quando a tecnologia evoluir, nós vamos quebrar esse cofre. Então já tem atores pensando na investimento a longo prazo. Muito, mas muito mesmo. Né? Tipo, essa tendência é altíssima, porque com a evolução do quanto isso vai chegar. Entendi. E aí, o que acontece no meu universo de seguros? A partir do momento que você contratou uma pólice, contratei, sei lá, hoje, se o incidente acontecer e eu, de forma contínua, continuo contratando a pólice, se o incidente acontecer daqui a 10 anos, se eu contratei hoje e o incidente se concretizou, tá? Então, o hacker também roubou meus dados hoje. E ele tá lá com a chave de criptografia. E o incidente daí se concretizou daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, o que quer que seja, a pólice cobre. Entendi. Das seguradoras tem toda uma bucha aí por vir também em relação a isso. Então, por isso que elas estão olhando e analisando como que essa evolução de tecnologia vai ter
em relação ao impacto de risco. Entendi. Putz, caramba, eu particularmente fiquei surpreso, admirado com todo esse universo de seguradora. Eu não sabia que era assim, não. Cabe até mais podcasts, mais casos, mais situações para serem explicados. Um planeta, né? É um universo. É todo um outro business que se abre, e para quem acha que segurança é só configurar firewall, antivírus, técnico, não. A gente tem também a parte financeira, porque o banco também é preocupado com isso. É uma forma de se ganhar dinheiro, né? Marta, eu gostaria de agradecer muito mesmo. A gente já chegando aqui nos minutos finais da nossa conversa, nosso bate-papo. Muito obrigado mesmo. Eu queria agradecer, que essa história sirva muito de inspiração para todos que estão nos ouvindo, né? As meninas que estão ouvindo, mas tem um receio, talvez preocupação, mas a Marta tá aí para provar que é possível, é viável isso acontecer. Eu gostaria que você, aqui nos minutos finais, deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, tá? O microfone é todo seu, fica à vontade. Orlando, foi um super prazer, obrigada mais uma vez pelo convite. Passou voando aí o nosso bate-papo, e acho super legal que você está aqui, né, defendendo um pouco mais a participação feminina, é algo que eu advogo bastante. Eu não tenho tempo para participar das meninas lá da UMS, elas me convidam o tempo todo, mas... é verdade, você faz parte do pessoal. Eu não consigo participar ativamente com as mentorias por conta da minha agenda. Eu sou diretora na Fiesp também, né, além da Howden, mas eu super defendo as causas, eu abraço essa questão, e eu acho que, né, a participação feminina é super importante, não porque, ai meu Deus, as mulheres, isso, aquilo, mas é porque nós também podemos, né, trabalhar com tecnologia. Eu acho que no passado, sim, era algo que os homens, né, abraçavam mais, e eu acho que hoje a tecnologia impacta cada vez mais a vida de todos, e a gente precisa de vieses dos dois lados. E se eu puder, né, ser uma voz ativa para isso, se eu puder ajudar, dar algum conselho, volte e meia alguém, eu dou aula também, então volte e meia alguém vem e fala, ai Marta, o que eu pode me contatar em relação a isso, né? Às vezes eu não consigo naquele exato momento responder, mas eventualmente eu faço questão de sempre dar uma orientação, e eu acho importantíssimo, né, essa questão de termos mais representantes, não só na cibersegurança, mas também em cadeiras de gestão de alto nível, porque eu sinto, de certa forma, que eu e algumas colegas somos sempre as mesmas representantes que estamos lá em cima do palco, falando a respeito, né, do que a gente vivencia, do que a gente vivenciou, e eu acho que tem mais vozes a serem ouvidas. Então, organizadores de eventos, né, você que tem aqui um canal, uma plataforma super importante, dar espaço para aquelas que não estão com tanta, né, exposição, vai trazer uma outra perspectiva também, e multiplicar, né, a nossa presença como um todo. Então, obrigada, e acho que é isso que eu queria trazer. Show! Muito obrigado para vocês que ficaram aqui até agora com a gente, e aguardem, porque novidades estão por vir. Muito obrigado, Marta, muito obrigado, pessoal, valeu!